Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, e hoje nós faremos a leitura do verso 13 ao 17. Evangelho de Marcos, capítulo 13, e nós faremos a leitura do verso 13 ao verso 17, dando continuidade à nossa trajetória no Evangelho de Marcos, falando acerca do ministério e da pessoa do Senhor Jesus. E diz assim a palavra de Deus: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Oremos ao nosso Deus. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de atender à Tua convocação e estarmos aqui nesta noite para cultuarmos a Cristo. Nós já expressamos, ó Deus, aquilo que pensamos e vivemos diante do Senhor e também na igreja. E agora, ó Deus, pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração, que de fato a palavra de Cristo aponte para Ele, que Cristo venha brilhar, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, entendendo um pouco mais das Escrituras. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração, vem, ó Deus, retificar aquilo que precisa ser quebrantado, e vem também, ó Deus, ratificar aquilo que precisa ser consolado. Que haja, ó Deus, quebrantamento e também consolo da Tua palavra nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, como nós vimos na última vez, não domingo passado, mas da última vez, nós falamos sobre a transição que Marcos faz a partir do capítulo 1, verso 40, quando ele traz ali a cura de um leproso. E nós percebemos que ali Marcos ele tem a intenção de fazer uma trajetória mostrando a autoridade de Cristo e mostrando também o ministério de Cristo na vida das pessoas. Depois então ele introduz no capítulo 2, como nós vimos, a cura de um paralítico. E nós vimos ali Marcos, ele mais uma vez mostrando a sua preocupação em falar sobre a pessoa e a obra de Cristo, quando ele vai ali tratar novamente o fato de que na pessoa do Redentor nós temos Deus e homem, sem que essas naturezas elas venham se misturar. E aí em seguida nós encontramos aquilo que ficou conhecido como a vocação de Levi. E nesse sentido, irmãos, Levi, aqui chamado filho de Alfeu, ele é o mesmo Mateus que escreveu o primeiro evangelho. Então o que nós temos aqui, na verdade, é a vocação de Mateus, que nos evangelhos ele é conhecido por Levi, filho de Alfeu, ou então simplesmente Levi ben Alfeu. E aqui nós podemos perceber então a maneira como Cristo ele mostra o objetivo do seu trabalho e da sua pregação. Cristo aqui ele vai mostrar de fato qual é o trabalho que ele realiza e para quem ele realiza esse trabalho. Então, como nós vimos aqui, Levi trata-se de Mateus, é a mesma pessoa que escreveu o Evangelho, e ele era um coletor de impostos. E nós precisamos entender um pouquinho sobre o que significava ser um coletor de impostos.
como que essa pessoa ela era vista, por exemplo, por aqueles que habitavam a Palestina, sobretudo por aqueles que habitavam ali a região norte. Esses coletores de impostos, eles eram chamados pelo Império Romano de publicanos, de onde vem a palavra publicano. Essa palavra publicano significa dizer que ele era um funcionário público. Ele era alguém que trabalhava para o império. Ele era alguém arregimentado para trabalhar servindo ao Império Romano. E quando nós olhamos os publicanos, que eram coletores de impostos, eles estavam responsáveis pela alfândega, pelo fisco que existia naquela época, pelo pagamento de impostos, nós vamos perceber que historicamente existia uma hierarquia, existia uma estrutura para a cobrança de impostos. Não era qualquer pessoa que cobrava esses impostos, mas o Império Romano, ele obedecia então, ele impunha, melhor dizendo, uma hierarquia. O Império Romano, ele na época do Senhor Jesus, ele utilizou já há muito tempo estratégias para manter aquele grande império em paz, unido, sem muita rebelião. Embora, claro que isso se tornou impossível ali na Palestina, mas eles tinham estratégias para, de alguma maneira, manter, então, aquelas pessoas, vamos dizer, em paz, entre aspas. Então, para lidar com esse assunto tão delicado, que era a cobrança de impostos, porque os irmãos imaginam, aqueles que moravam na Palestina, por exemplo, não eram romanos, eles não se sentiam parte daquele império, mas eles eram obrigados a pagar impostos. E a gente sabe que pagar impostos é uma coisa muito complicada, né? Quando o governo, no caso aqui o império, impunha sobre eles esta obrigação. Então o Império Romano criou essa estrutura que começava por aquilo que eles chamavam de reis locais. Eram pessoas da própria terra, aborígenes, né? A palavra aborígene significa alguém nato da terra, alguém que pertencia àquele lugar. E eles então levantavam pessoas, dinastias, para reinar ali naquela região. No nosso caso, ali no norte, nós tínhamos Herodes Antipas. Então Herodes era alguém nascido naquela região, e ele então era considerado como um rei local. Ele estava paralelo aos governadores romanos que eram enviados. Mas os governadores romanos, que nesse caso aqui era Pilatos, ele não tinha nenhuma responsabilidade com imposto, ele não tinha nenhuma responsabilidade para captar imposto, isso era de responsabilidade daquele rei nomeado e reconhecido pelo Império Romano, ou seja, significa dizer que o imposto então era cobrado por aqueles que eram da própria região, da própria terra. Abaixo então desse rei, no caso o rei Herodes, existiam o que as escrituras chamam de publicanos maiorais, eram chefes de cobrança de impostos. Por exemplo, Zaqueu, e os irmãos conhecem bem a história dele, aquele que sobe na árvore para ver Jesus e desce, ele então é alcançado pela graça. Zaqueu, ele era um desses, ele era considerado como um publicano maioral. Então você tem o rei Herodes, e abaixo do rei Herodes você tem então os publicanos maiorais, que eram responsáveis por publicanos ou cobradores de impostos locais. Então é exatamente isso que acontece. Então, abaixo desses publicanos maiorais, né, a hierarquia é essa: o rei, os publicanos maiorais, e abaixo desses publicanos, então, haviam os publicanos que assentavam-se em pequenas bancas para cobrar imposto. E eles então ficavam em lugares estratégicos para cobrar então imposto às pessoas. E também todos eles, desde o rei até o publicano maioral e os publicanos menores que iam no fronte ali, né, com as pessoas para cobrar impostos, todos eles tinham que ser nacionais, eles tinham que ser da terra, eles não eram romanos. Então essa era a estratégia de Roma para cobrar impostos. E essas alfândegas, esses lugares de coleta de impostos, ficava nas fronteiras. Você tinha ali as fronteiras dentro do Império Romano, cada fronteira de cada lado havia um rei nacional que estava responsável pela coletoria
de impostos. Então é por isso que quando nós olhamos para Cafarnaum, que é a cidade onde está acontecendo isso, ela ficava bem próximo da fronteira entre o reinado de Herodes Antipas e o reinado de outro que se chamava Filipe. Ele não é muito mencionado aqui nas Escrituras, mas ali da Galileia para o norte era um outro reinado, não era mais Herodes que dominava, mas era Filipe, então aí era outra hierarquia. Então, como nós temos ali uma fronteira entre a Galileia e o reinado de Filipe, então ali existia uma coletoria, um tipo de alfândega, onde as pessoas ficavam em lugares estratégicos para colher impostos. E a gente sabe que imposto, como eu disse, é uma coisa muito difícil, e o era naquela época muito mais do que hoje, porque, de fato, cobrar imposto é uma coisa que irrita, principalmente quando nós percebemos que existe injustiça. Eu me lembro de 2 eventos que aconteceram comigo e a minha família. Um deles, nós compramos um carro em Manaus, era um carro de passeio misto, caminhonete e passeio, e estava isento dos impostos que eram cobrados aqui no estado, e quando nós passamos na fronteira, um rapaz ali parou e disse: não, eu vou cobrar imposto. Eu disse: não, meu amigo, mas esse carro aqui é misto, ele é caminhonete e é passeio, não sei. Não, vou cobrar, depois você resolve lá. Mas, meus irmãos, minha vontade era dar um soco na cara daquele camarada. Ele acabou com a minha viagem, né? Porque a gente estava feliz, tranquilo. Aí você passa lá, você sabia que por lei não deveria ser cobrado. Aliás, já é um absurdo, né? Um estado cobrar imposto de outro estado. Isso já é uma coisa, só no Brasil mesmo que isso acontece. Mas aí você fica extremamente irritado, porque você diz: não é justo. E acabamos não pagando, porque aqui nós provamos e tudo, mas a dor de cabeça que deu, aí vindo do Jundiá até aqui com aquele valor do imposto na cabeça, né? E dizendo: será que eu vou me livrar dessa injustiça? Então eu fiquei com raiva daquele cobrador. Hoje eu sei que ele não tem culpa, ele era um funcionário que estava ali fazendo o seu serviço. Ou quando nós voltamos uma vez dos Estados Unidos e eu havia comprado esse tablet aqui que eu uso na pregação, e o camarada lá, porque na mesma nota estava o tablet e estava a capinha dele, aí passava um pouquinho da cota, ele já queria cobrar, e eu dizia: meu amigo, você só pode cobrar do tablet, do outro, não, vou cobrar tudo. E aí nós ficamos um tempão ali na alfândega, e a gente se estressando, e ele querendo cobrar imposto, e a gente tentando mostrar que não. Então, de fato, imposto é algo que causa estresse, em qualquer circunstância. É aquela sensação de que você está pagando algo que não tem retorno. Aqui na época do Senhor Jesus, isso era muito pior, muito pior. Porque os judeus e os habitantes da terra, eles conviviam com esses cobradores de impostos, e esses cobradores de impostos, na sua maioria, se não todos, eram extremamente desonestos. Eles cobravam quantidades exorbitantes, porque na verdade o que eles queriam era o enriquecimento pessoal. Por isso que os publicanos ali, que lidavam ali no fronte da cobrança, na cobrança mano a mano com as pessoas, eram pessoas extremamente ricas, eram riquíssimas, porque elas eram desonestas, elas cobravam a mais, e isso irritava profundamente o povo. Também a história nos mostra que esses publicanos locais, eles eram violentos, eles tinham uma guarda pessoal, e eles então podiam extorquir a pessoa. A pessoa passava: você tem que pagar imposto. Não vou pagar. Vai lá com ele. Aí aquela guarda pessoal dele, e espancavam a pessoa e tiravam tudo dele. Tiravam o dinheiro, tiravam a sandália, tiravam a roupa. É para você aprender a pagar imposto. Então, essas pessoas, elas eram odiadas, e não somente por isso, não porque eram desonestas e eram violentas, mas também porque eram vistas como traidores do povo. Porque ele estava cobrando imposto, não era para uso, fruto ali. Esse dinheiro ia para Roma, ia ser utilizado lá nas orgias, nas festas, nas planificações do imperador. Em nada tinha a ver com eles aqui.
E como eles tinham que pagar uma quantidade que ficava com o publicano, outra quantidade ficava com Herodes, e outra quantidade, aliás, ficava com o publicano, depois com o publicano maioral, outra quantidade ficava com Herodes, e aí depois era enviado o resto para Roma, então eles extorquiam mesmo. Eram vistos como traidores, traidores do povo, e o pior, traidores do Senhor Deus, porque eles diziam: você está fazendo isso com o povo de Deus, com o povo do Senhor. Então eles odiavam aquelas pessoas, essas pessoas elas eram execradas, as pessoas cuspiam quando passavam próximos a ela, não queriam ter nenhum contato, e essas pessoas inclusive eram proibidas de entrar na sinagoga. Se qualquer um publicano tentasse entrar numa sinagoga, ele poderia até apanhar ali, ser espancado, sofrer um linchamento. Tal era o ódio que o povo tinha desse grupo, desse funcionário público. Por isso eles tinham que andar com uma pequena guarda pessoal para manter a sua integridade física. E meus irmãos, foi um tipo de pessoa assim que Cristo diz: vem, levanta, deixa tudo aí e me segue. E nós percebemos que quando entendemos o que era ser um coletor de impostos, e os evangelistas, o próprio Mateus falando de si mesmo, ele diz isso, verso 13, de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava, e quando ia passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Era um publicano. O que o Senhor diz a ele? Segue-me. E as escrituras dizem: ele se levantou e o seguiu. É interessante, irmãos, porque contrastando com a vida desse homem tão odiado, tão ladrão, tão violento, tão sem sentimento, sem nada no seu coração, nós vamos encontrar aqui a pessoa do Senhor Jesus. Nós vamos encontrar aqui o trabalho, a atividade do Senhor. E as Escrituras, Marcos, ele vai enfatizar isso sempre. O que Jesus estava fazendo era ensinando a palavra, porque o ensino da palavra era a prioridade de Cristo. A prioridade de Cristo não era outra coisa senão pregar o Evangelho. E como eu sempre tenho dito, pregando a si mesmo, porque Ele é o Evangelho. E vejam que o Senhor Jesus, ele chama aqui Levi ou Mateus com autoridade. Com a mesma autoridade que ele chamou Simão, André, Tiago e João, ele simplesmente olha para Levi e diz: segue-me. As Escrituras dizem que Levi, ou Mateus, ele simplesmente larga tudo que existe e ele segue então ao Senhor. Aqui o evangelista ele faz questão de dizer que Levi se levantou imediatamente e seguiu a Cristo. Aqui, irmãos, nós podemos compreender o que significa graça irresistível. Aqui podemos perceber que o chamado do Senhor a um pecador é algo que acontece com autoridade. Jesus não ficou 15 minutos, talvez ao som de um instrumento musical ali, dizendo: Levi, você não quer me aceitar, Levi? Levi, me aceite como seu Salvador, Levi. Levi, abra o seu coração, Levi. Levi, venha, por favor. Não, isso é o que algumas igrejas fazem, barateando o Evangelho. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente olhou nos olhos daquele homem e disse: segue-me. Ele olhou para Cristo, olhou para o lado, largou tudo que tinha, nem se preocupou em olhar para os seus apetrechos. As Escrituras dizem: ele se levantou e imediatamente seguiu a Cristo. E meus irmãos, é nisto que nós podemos ver dois fenômenos no reino de Deus. O fenômeno da conversão, quando alguém é convertido por Deus, e o fenômeno do chamado ao ministério, do chamado ao trabalho no reino. De fato, o Senhor utiliza a sua autoridade. Ninguém aceita Jesus. Jesus não precisa ser aceito por ninguém. Ninguém recebe Jesus como seu Salvador. Jesus não precisa ser recebido por ninguém. Ele é o Senhor. Os pecadores é que são chamados com autoridade pela voz do Deus que os elegeu antes da fundação do mundo.
Quando nós entendemos isto, nós vamos entender que toda a pregação do Evangelho, que toda a oferta do Evangelho da graça de Cristo, fará com que o Cristo seja glorificado. Se você vai para um lugar e começa a pregar o Evangelho, e 6 meses depois você tem ali 40 pessoas aos pés de Cristo, Cristo foi glorificado. Mas da mesma maneira, se você está ali há 3 anos pregando, e ninguém vai aos pés de Cristo, Cristo foi glorificado, porque a palavra dele foi pregada, e o juízo de Deus foi colocado sobre aqueles que rejeitam o Evangelho. Por isso Cristo é glorificado com a pregação do Evangelho, não com os resultados. Os resultados vêm dele mesmo. É o Senhor quem converte. É Ele quem faz esta obra. É somente a salvação envolve apenas a obra do Espírito Santo. Há este fenômeno espiritual que só o Espírito Santo, e não o Espírito Santo e o pecador, juntos ali participam da conversão, mas que somente o Espírito Santo participa, é que nós temos aquele nome esquisito teológico que significa somente o Espírito Santo trabalha, é só obra do Espírito Santo. Os irmãos percebem isso de tal forma que mesmo aqueles que negam a doutrina da soberania de Deus, eles fazem uma coisa que para mim é incoerente. Quando eles estão pregando o Evangelho, eles pregam o Evangelho, e aí no momento que eles vão fazer aqueles apelos, que demoram um tempo, e bota música, e fala, ok. Eles usam esse subterfúgio, mas o que esses pregadores pedem para a igreja fazer? Eles dizem o seguinte: irmãos, agora eu vou fazer o apelo, ore para que o Espírito Santo toque no coração do pecador. Então só vai se converter se o Espírito Santo tocar no coração? É verdade, então até eles vivem essa confusão teológica. As Escrituras dizem que Cristo olhou para aquele homem, aquele publicano, aquele pecador. Não sabemos se ele já seguia Cristo, não sabemos se ele já havia se rendido ao Senhor em salvação. Nós não sabemos se o chamado aqui é para o ministério ou para a conversão, mas o que nós percebemos aqui é a autoridade do Senhor, a autoridade de Cristo. Portanto, o que Marcos nos ensina aqui é que Cristo ensinava a palavra, Cristo chamava com autoridade as pessoas, e um terceiro ponto muito interessante que percebemos aqui é que Cristo, ele tinha em sua companhia publicanos, pecadores e prostitutas. E irmãos, o grande ponto aqui desta narrativa é este: é Jesus ter em sua companhia pessoas que eram desprezadas e execradas pelos religiosos da época. É interessante, irmãos, que no momento em que Levi ou Mateus ele passa por essa experiência, as Escrituras dizem que ele oferece um banquete na sua casa e convida a Cristo. Parece que os publicanos tinham essa prática, Zaqueu faz a mesma coisa. Zaqueu convida a Cristo e dá um banquete na sua casa e ali reforça a sua conversão. Levi faz a mesmíssima coisa. E as Escrituras dizem que Levi, ele oferece esse banquete, está em Lucas capítulo 5, 29, mostrando que foi ele quem ofereceu. E o que ele faz? Ele chama os seus colegas de profissão. Ele chama todos os publicanos, todos os coletores de impostos. Muitos já seguiam a Cristo, muitos já eram convertidos pelo Senhor, e ele dá uma festa na sua casa, e ele convida então todos para participar. É o que nós encontramos aqui no verso 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. É interessante, irmãos, que aqui Marcos, assim como os outros evangelistas, utilizam também a expressão pecadores, não apenas publicanos, mas pecadores. Esse termo pecadores não significa dizer que essas pessoas viviam na prática constante do banditismo, da violência, da prostituição, e que eles viviam em pecado constantemente. Não, isso era um título. E esse título fora dado pelos religiosos da época.
Porque estes homens, esses que são chamados de pecadores, eles simplesmente não queriam se submeter às regrinhas, àquele legalismo imposto pelos fariseus e escribas. Eles diziam, não vamos seguir isso daí. Nós não queremos seguir, nós queremos seguir, talvez olhando para o próprio Moisés, olhando para a sua lei, nós não queremos nos submeter a isso. E aí então eles receberam carinhosamente o apelido da parte dos religiosos de pecadores. Então as Escrituras mostram que o Senhor estava ali no meio deles. Levi ou Mateus, ele oferece um banquete, chama estas pessoas, muitos já seguiam a Cristo, e ali percebemos claramente o Senhor no meio deles. E aí nós vamos perceber a atitude dos religiosos. Nós vamos perceber a atitude dos legalistas. Nós vamos entender a atitude daqueles que faziam picuinha com tudo. Aqueles que viviam um cristianismo com base apenas em regras frias, onde eles não tinham nenhum desejo de glorificar a Deus, mas o que eles queriam é que as pessoas vissem que eles cumpriam as suas regrinhas. E é interessante porque esses fariseus que surgem aqui são os mesmos que aparecem no verso 6, são aqueles, como eu disse na última pregação, eles estavam ali para espionar a Cristo. Aliás, isso é uma coisa que legalistazinho gosta de fazer, vigiar a vida dos outros. E ele não faz isso para a glória de Deus. Ele faz isso para ter a oportunidade de dar a bronquinha dele, o sermãozinho dele, de impor sobre a pessoa as regrinhas, de ficar cobrando, sem eventualmente levar essa pessoa para a glória de Cristo. Ele não pensa na glória de Cristo, ele pensa apenas na sua glória. O que ele quer dizer é: você não anda fazendo as coisas certas como eu faço, como eu entendo ser. Mas é interessante, irmãos, que o próprio Senhor Jesus mostra que estas pessoas que são legalistas, essas pessoas que não amam a Deus, amam a si mesmo, eles mesmos não cumpriam as leis que impunham sobre as pessoas. Eles não cumpriam. Eles ordenavam para que as pessoas cumprissem a lei, mas eles mesmos não faziam, porque se achavam acima do bem e do mal. Esses religiosos, assim como os legalistas da modernidade, eles agem dessa forma. E aí então eles estão ali com Jesus para quê? Eles não estão com Jesus ali para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltar a Deus, para tratar com misericórdia as pessoas, antes de ficar dando bronquinha, sentar com ela, conversar, ver o que aconteceu, tentar pastorear. Não. Eles estão ali para pegar Cristo em alguma coisa, eles querem pegar Cristo num escorregão, eles querem pegar a Cristo num erro para condená-lo. Esse é o perfil, essa é a natureza dos legalistas, daqueles que não amam a Cristo, daqueles que amam a si mesmo e querem se colocar como acima das outras pessoas. Para eles era um absurdo como é que Cristo come à mesa, porque comer com alguém na época de Jesus era um sinal de profunda comunhão, era sinal de que estavam juntos, porque eram amigos íntimos, pessoas da intimidade, pessoas que usufruíam de um grande amor. E eles diziam: como é que Jesus come com publicano? Como é que Jesus come com pecadores? E em outros momentos eles diziam: como é que Jesus se deixa tocar por uma prostituta? Meus irmãos, sabe por que eles estranharam a atitude de Jesus? Porque nós precisamos entender o que significava ser um fariseu na época de Cristo. Os fariseus, eles surgiram naquele período intermediário das Escrituras, não é? Malaquias e Mateus ali. Nesse período aí, onde você tem 400 anos, onde Deus não revela a sua palavra, que é entre o Velho e o Novo Testamento. Ali nós temos a invasão da Palestina por Antíoco Epifânio.
Ele era do Império Seleucida, conhecido como o Império dos Seleucidas. Era um homem mau, um homem violento, e ele tentou obrigar os judeus, isso naquele período interbíblico, ele tentou obrigar os judeus a abandonarem a sua religião e a servirem aos deuses gregos. É aí que surge, talvez alguns aqui se lembram desse nome, em algum momento da vida ouviram esse nome, é quando surge o que os historiadores chamam de revolta dos Macabeus. Os Macabeus eram uma família que se juntaram a um grupo de pessoas e disseram: não, nós não vamos nos submeter a este homem, nós continuaremos servindo ao Senhor com fidelidade. As Escrituras dizem que os Macabeus e os seus seguidores, que formaram um grande exército, eles primeiro se refugiaram em algumas áreas e depois eles lutaram. E eles venceram, tanto que eles puderam ali por algum tempo reinar naquela região. Deus havia dado a eles a graça de serem vitoriosos, e aí então eles eram muito rígidos com relação à santidade. Então eles diziam que o povo deveria sim observar a lei do Senhor, deveria seguir a lei do Senhor, amar ao Senhor, temer ao Senhor. E aí então, no meio deste grupo, surgem aqueles homens que eram responsáveis pela religiosidade, eles eram chamados de Parash, ou Farash, que é de onde vem a palavra fariseu. Estes homens eram responsáveis para estudar as Escrituras e ensinar o povo em como eles deveriam seguir a Cristo. No início, eles de fato eram homens fiéis. A própria palavra fariseu significa separado, santo, distinto, diferente, puro. Foi um título que o povo deu a este povo, que eram homens de Deus, homens que temiam ao Senhor, homens que tinham o desejo de levar o povo ao jejum, à oração, à leitura da palavra, à santidade, a um comprometimento com Deus. No início, estes homens foram ricamente utilizados pelo Senhor. Mas, meus irmãos, quando o tempo vai passando, esses fariseus, eles começam a deixar de olhar para o Senhor e começam a olhar para si mesmos. E eles começam agora a criar regras rígidas, regras morais, regras religiosas, que nada tinha a ver com a lei do Senhor, nada tinha a ver com aquilo que Deus havia dito na sua palavra. Eles começam a criar regrinhas do tipo, no dia do Senhor, por exemplo, você só pode dar 1000 passos. Se você passar disso, você peca. Então a pessoa vivia naquela neurose. Então no dia do Senhor, ele tinha que contar os passos. 1, 2, 3, vou para a cozinha. 4, 5, 6, e contava. Será que é 999? Será que é 998? Agora eu não lembro. Puxa vida, como? Então eu vou avançar, porque aí é mais fácil avançar, porque aí eu não pego. Então 1000. Aí 1000 ele parava onde estava. Ele não andava mais. Essa era a obrigação que pesava sobre eles. E os fariseus então começaram a inventar tantas regras, tantas regrinhas, se afastando da lei do Senhor e impondo apenas um moralismo. Moralismo é você agir como um legalista. Porque o moralista, ele não está preocupado com a glória do Senhor. Se ele estivesse preocupado com a glória do Senhor, ele amaria o seu próximo, e ele faria isso para ajudar. Não, mas o moralista, o legalista, ele não ama nem a Deus e ele não ama o próximo, ele ama a si mesmo. Então ele usa de ironia, ele usa de críticas, ele usa de palavras para denegrir a pessoa, para derrubar a pessoa, para fazer com que a pessoa se sinta mal, e ele começa a utilizar do seu raciocínio para fazer isto. Então era de fato o que aqueles religiosos faziam. Eles eram sepulcros caiados. Eles impunham, por exemplo, a guarda do dia do Senhor, mas eles mesmos não guardavam, eles guardavam o dia do Senhor quando lhe convinha. Quando lhe convinha. Mas o outro tem que guardar. A questão da oração.
O que eles faziam era simplesmente para mostrar. Eles não oravam em secreto, eles não entravam no seu quarto, eles não iam como Jesus fazia, sair da cidade, ir para lugares solitários. Não, eles ficavam na esquina principal da cidade, levantavam seus braços e começavam a orar em voz alta, dizendo: Senhor, aqui está o teu servo, Senhor. Não são como estes que ficam andando para lá e para cá. Eu estou aqui, meu Pai. E eles queriam ser vistos. E o Senhor Jesus, por isso, travou uma guerra contra eles, porque não eram de Deus. Queriam se parecer de Deus, mas eles não eram de Deus. E eles se sentiam tão santos, tão separados, tão puros, que eles jamais tocariam num publicano, num pecador ou numa meretriz. Jamais. E agora ficam escandalizados, porque eles dizem: como é que esse aí diz que é filho de Deus? Como é que esse daí diz que vem da parte do Senhor? Como é que esse daí diz que faz milagres da parte de Deus e se senta com essas pessoas? Os irmãos se lembram que o legalismo, a ironia, o pecado, o moralismo daqueles homens chegou a tal ponto que quando perguntavam para eles: como é que você pode falar isso de Jesus, se ele realiza milagres, ele cura, ele ressuscita? Sabe o que eles respondiam? Não, esse poder aí não vem de Deus. Jesus faz tudo isso pelo poder de Belzebu. Vocês se lembram disso? Porque o legalista, ele é doente. Ele é doente no seu coração. Ele é doente na sua mente. Ele não faz para agradar a Deus, ele faz para mostrar e criticar. E o Senhor Jesus combate. E vejam que, nesse sentido, o Senhor Jesus ouve a murmuração deles. Eles perguntam: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? As Escrituras dizem: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes. E Jesus dá 3 respostas a esses legalistas, a esses moralistas. 3 respostas. A primeira resposta, o Senhor Jesus usa um adágio popular. Ele usa um provérbio popular. Ele usa um ditado popular. O ditado que ele usa era muito conhecido pelos seus contemporâneos. Ele diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus pega uma fala popular, uma fala cultural, e ele agora começa a responder àqueles homens. E o primeiro que ele utiliza é esse adágio popular: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. É claro que aqui o que o Senhor Jesus está fazendo é uma expressão irônica contra aqueles religiosos. Jesus está dizendo: já que vocês se sentem tão crentões, tão santões, tão puros, então se preocupe não, meu amigo. Eu, o Filho de Deus, não vim para estes. Eu vim para aqueles que estão doentes. Agora é interessante, irmãos, porque a fala do Senhor Jesus mostra que eles, dos doentes, eram os piores, porque o pior doente é aquele que nega a sua enfermidade e vive como se ela não existisse. Eles eram podres de pecado, manifesto no seu legalismo, no seu moralismo, nos seus discursos moralistas. Eles eram encharcados de pecado, mas eles eram os piores doentes, porque não assumiam a sua postura. É por isso que o Senhor Jesus vai chamá-los de sepulcro caiado, vai chamar de tumba pintada de branco, porque por fora está branquinho, está limpinho, cheio de flores, por dentro é podridão, por dentro é cadáver, por dentro é aquilo que é absolutamente imundo na cultura judaica. Quando o Senhor Jesus fala: os sãos não precisam de médico e sim os doentes, ele vai demonstrar claramente que o legalismo na prática afirma que o indivíduo não precisa de Deus, ele precisa da sua atitude.
O legalista, ele não é aquele que deveria orar, dizendo: Senhor, sê propício a mim, meu Pai, sê propício à minha vida, meu Senhor, tem misericórdia de mim. Não, o legalista não ora assim. O legalista, quando ora, ele diz assim: Senhor, perdoa as multidões do meu pecado, né? Porque assim, a gente peca a granel, mas pede por atacado, né? Já viu isso? Você peca a granel, você vai pecando, mas aí você se acha tão santo, tão superior, que você fala assim: bom, Senhor, eu não me lembro, mas então perdoa aí a multidão dos meus pecados, Senhor, e tal. E na verdade, o que ele faz no dia a dia é pela força dele. Ele tenta cumprir a lei do Senhor pela sua própria força, não é pela força do Senhor. Por isso que, nesse sentido, esses indivíduos, os moralistas e os legalistas, eles simplesmente mostram que não precisam de Deus, não precisam de ninguém. Eles apenas precisam de si mesmos para a realização da sua atitude. Em segundo lugar, o Senhor Jesus, depois de usar um adágio popular, ele vai fazer a citação das Escrituras. Marcos não diz aqui, não aparece, mas Levi, ou Mateus, lá no seu Evangelho, no capítulo 9, verso 13, ele se lembrou disso. Ele se lembrou que Jesus, depois de falar o adágio popular, ele utiliza uma citação das Escrituras, está lá em Mateus capítulo 9, verso 13. Quando o Senhor Jesus diz assim: misericórdia quero e não holocaustos. Cristo diz assim: vocês ainda não entenderam o que significa misericórdia quero e não holocausto. Está em Oséias capítulo 6, verso 6. Então, depois de Jesus ironizar com eles, dizendo: tudo bem, se vocês são tão saudáveis, então eu não vim para vocês, eu vim para os doentes. O Senhor Jesus diz: vocês também não conhecem as Escrituras. Por mais que vocês decorem, por mais que vocês leiam, por mais que vocês tentem ensinar, vocês não conhecem as Escrituras. Quando o Senhor Jesus, ele utiliza essa expressão dita pelo próprio Deus, misericórdia, eu quero misericórdia e não holocaustos, nós encontramos aqui um contraste tão lindo entre um coração sincero de alguém que sabe do seu lugar de pecador e que precisa da graça do Senhor, e aquele que vive uma religiosidade dissimulada. Há uma diferença. E o que Jesus está dizendo é: Deus, Ele não quer religiosidadezinha dissimulada. Deus quer um coração sincero. Meus irmãos, Cristo também mostra com essa expressão, misericórdia quero e não holocausto, registrada em Mateus 9,13, ele não faz apenas o contraste entre um coração sincero e uma religiosidade dissimulada, oca, vazia, sepulcral, mas ele também mostra que nós nos parecemos mais com Deus quando nós somos misericordiosos para com o próximo. O legalista e o moralista, ele não tem misericórdia nenhuma. Ele já vem com um facão, com um chicote, bota o dedo em riste, sobe num tijolo e desce o cacete. E vai para cima. Irmãos, Cristo mostra que nós também precisamos ser misericordiosos para com o próximo. Devemos usar de misericórdia. Precisamos utilizar deste expediente que vem do Senhor. Deus é misericordioso. É por isso, irmãos, que uma religiosidade meramente litúrgica, uma religiosidade que se baseia em moralismo, uma religiosidade que não mostra quem eu sou, quem Deus é e quem são os meus irmãos, essa religiosidade litúrgica, ela sufoca o quê? A simplicidade do Evangelho. Evangelho não é religioso, não é moralista, não é legalista. Evangelho mostra a misericórdia. A misericórdia de Deus. É isto que o Evangelho nos mostra.
Por isso, quando o Senhor Jesus, registrado em Mateus 9,13, cita misericórdia quer e não holocausto, ele diz: vocês ainda não entenderam isto. É exatamente este ponto que Cristo está acusando aqueles religiosos, o próprio Deus, Cristo, Deus encarnado, falando: vocês estão distantes de mim, porque vocês não têm um coração sincero, vivem apenas uma religiosidade montada. Vocês não se parecem comigo, porque vocês não têm misericórdia. E vocês vivem com base numa religiosidade oca, meramente litúrgica, que sufoca a simplicidade do Evangelho. E aí então o Senhor Jesus, depois de utilizar um adágio popular, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes, depois ele falar sobre as Escrituras, misericórdia quero e não holocausto, ele agora vai falar da sua missão. E eu quero utilizar o que está escrito em Lucas capítulo 5, verso 32, porque ele utiliza uma expressão a mais que enriquece o que Marcos escreve aqui. Lá em Lucas 5, 32, tratando do mesmo texto, Cristo diz assim: não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. O Senhor Jesus mostra a diferença entre o Evangelho e a religiosidade daqueles homens soberbos e arrogantes. O Senhor Jesus mostra a sua função. Ele diz aqui: os justos não precisam de mim, eu vim aos pecadores para que eles sejam conduzidos ao arrependimento. Essa é a proposta do Evangelho, este é o ponto do Senhor. É como nós poderíamos dizer: eis a maravilha da obra de Cristo, vir em meio aos pecadores para salvá-los. Cristo que se faz uma pessoa, Cristo, como diz lá o Evangelho de João capítulo 1, ele monta a sua barraca no meio das barracas dos pecadores. Cristo que vem habitar entre nós para trazer salvação. Cristo veio para curar a pior das doenças incuráveis, que se chama pecado. Cristo veio para resgatar o pecador miserável, desesperado, que não tem esperança nenhuma. Cristo demonstrou com isto o seu amor, a sua misericórdia, a graça divina. Cristo na sua pessoa fez tudo isto. Cristo como pessoa e Cristo na sua obra mostrou a dimensão do amor de Deus, da graça do Senhor Deus, da misericórdia do Senhor Deus, porque Ele veio justamente levar pecadores ao arrependimento. Por isso, irmãos, é preciso frisar aqui que deve existir o arrependimento, porque senão nós vamos para o outro lado, o outro extremo dos religiosos. O outro extremo dos religiosos é a libertinagem, é aquela religião libertina, é da turma do nada a ver, é daqueles que querem inserir no Evangelho e na simplicidade do Evangelho o pecado e o mundanismo. Por isso, não é simplesmente vir chamar os pecadores, mas chamar os pecadores ao arrependimento. Os irmãos percebem bem que Marcos faz questão de dizer aqui no verso 15, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi ou Mateus, estavam juntamente com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Cristo não está aqui agindo como um humanista, colocando o homem em primeiro lugar. Não é o homem, então não importa, você vive na prática do pecado, você não quer sair do seu pecado, mas vem cá. Não é isto. A graça de Deus, a misericórdia e o amor de Deus se estabelecem no fato de que Ele chama os pecadores ao arrependimento. Foi para isto que Cristo veio. Cristo não veio para os soberbos, para os arrogantes, para os que se acham alguma coisa,
para os que sobem num tijolo e ficam simplesmente atirando para todo lado, sem nenhum amor, sem nenhuma misericórdia, simplesmente atirando nas pessoas, ressaltando o erro das pessoas, sem olhar para si mesmo. Cristo veio para aquele que está arrependido. É por isso que as Escrituras dizem que Deus resiste ao soberbo, ao religioso, ao moralista, mas concede a sua graça aos humildes. Nós precisamos compreender o significado do Evangelho. Não podemos ir para o extremo da libertinagem, achar que o Evangelho é só oba-oba, é como um parque de diversões, onde você vai passear, não tem que ter nada de vida com Deus. Não é isso. Mas também, no outro extremo, precisamos entender, e esse é o foco do texto, que o Evangelho não é moralista, não é legalista, é amor, graça e misericórdia. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações finais de tudo aquilo que nós vimos até aqui. A primeira delas é ressaltando novamente que Marcos, ele demonstra a autoridade divina de Cristo no chamado irresistível de Levi, ou Mateus. Segue-me. Ele se levantou e seguiu. Mostra mais uma vez que ali está o Deus Todo-Poderoso, o único que tem poder para chamar, seja para a salvação, seja para o exercício do trabalho no reino, aquele que tem o seu chamado com autoridade e que ninguém pode resistir. Mais uma vez eu lembro aos irmãos, é isto que significa graça irresistível. O Senhor chama e nós obedecemos, porque Ele é Deus. Também nós aprendemos nesse texto que para que haja redenção, deve existir arrependimento que nos leva ao novo nascimento. Só é de Cristo quem nasceu de novo. Meus irmãos, você vai levar um susto quando você perceber que o inferno vai estar cheio de pastor, de presbítero, de missionários, de líderes nas igrejas. Mas não se assuste não. Não se assuste não. Porque o que nos leva para o céu não são os cargos, mas a graça de Deus que se manifesta na nossa vida, quando arrependidos vamos aos pés do Senhor. Meu irmão, lembre-se disso. Se você não nasceu de novo ainda, você pode ter nascido nessa igreja, se você não nasceu de novo, vá aos pés de Cristo com arrependimento. E peça a Ele graça e misericórdia, e você os terá, porque para isto Ele veio. Meus irmãos, precisamos entender que a igreja do Senhor é formada por ex-publicanos, ex-pecadores, ex-prostitutas, ex-aquilo que fomos. E isto deve nos fazer lembrar de que nós também temos que ser misericordiosos. Pai, mãe, use de misericórdia para com seus filhos. Líderes, presbíteros, diáconos, oficiais da igreja, use de misericórdia no trato com seus irmãos. Professores, líderes de áreas, ministérios na igreja, use de misericórdia para com seus irmãos. Porque somos iguais. Se eu estou onde estou, é a graça de Cristo. Então, vamos fazer com que aquele meu irmão também tenha esse privilégio de alcançar ainda mais a graça do Senhor. Não sejamos moralistas,
legalistas, que só vê erro, só vê pecado, só vê tudo, mas não resolve da maneira como Cristo nos ensinou. Precisamos encher o nosso coração de misericórdia. Eu preciso olhar para aquele meu irmão que caiu em pecado, que eu preciso exortá-lo com firmeza para que ele abandone o pecado, e no momento em que ele se arrepende, eu cobri-lo com misericórdia. Porque senão nós vamos ficar como aquelas víboras falantes na igreja, daquele irmão que caiu em pecado, mas se arrependeu, foi tratado e agora está de volta à comunhão. Mas eu vou sempre lembrar, mas você lá no passado, né? Eu serei como uma víbora falante. Eu preciso encher o meu coração de misericórdia. Aquele irmão que caiu em pecado, se ele não se arrepender, ele vai se ver com Deus. Se ele se arrepender, Deus vai perdoá-lo. E eu vou olhar nele a minha pessoa. Se ele não se arrepender, eu devo dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque o Teu Espírito Santo sempre tem tocado o meu coração, e eu tenho me arrependido dos meus pecados, Senhor, e Tu tens me perdoado. Se eu olho para aquele irmão e ele se arrepende, eu digo: Senhor, muito obrigado, porque assim como o Senhor fez com ele, fez comigo. O apóstolo Paulo, no início do seu ministério, quando ele começa a se relacionar com Cristo, ele se autodenominou como o pior dos apóstolos. No meio do seu ministério, quando ele já tinha feito algumas viagens, tinha ali pregado o evangelho, jamais amadurecido, ele diz: eu sou o pior dos crentes. Então não é só o apóstolo, aumentou um pouco, né? Agora é a igreja. Da igreja eu sou o pior. No final da vida dele, quando ele experimenta dia após dia a graça do Senhor, ele não disse: eu sou o pior dos apóstolos, ou sou o pior da igreja. Ele disse: eu sou o principal pecador de todos os pecadores deste mundo. Meus irmãos, não sejamos como o credor incompassivo que teve a sua dívida impagável perdoada pelo rei, e ele vai aos colarinhos do seu irmão e, como um moralista, como um legalista, fica em cima dele. Olhe para a graça de Deus na sua vida, meu irmão. Deus é bondoso. Deus é aquele que nos chama para o conteúdo da mensagem. Como nós vimos no capítulo 1, verso 15, quando o próprio Cristo diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, crede em mim, crede em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para aqueles que são crentes, mas estão em pecado. Venha a Cristo. Confesse o seu pecado, se arrependa. Faça isto. Comece o ano de forma simbólica, tendo no Senhor uma nova comunhão. Venha a Ele, e Ele o tratará com misericórdia. Quanto àqueles que ainda não nasceram de novo, mesmo frequentando a igreja, mas nunca se tornaram crentes pelo poder de Deus, venha a Cristo. Venha. O Evangelho é para você, venha. Se arrependa dos seus pecados. Vá ao arrependimento e experimente a misericórdia do Senhor. E quanto aos moralistas e legalistas, se é que estão presentes aqui, eu não sei, mas se estão, se arrependa do seu pecado, meu irmão. Seja coerente e veja o que Deus fez na sua vida e trate da mesma forma aqueles que estão ao seu redor, a começar pela sua casa. Seu cônjuge, seus filhos, seus netos, seu pai, sua mãe. Olhando para o povo de Deus,
como um povo formado por publicanos, pecadores e meretrizes, resgatados pela graça de Deus. E que Cristo seja glorificado, porque somente Ele pode nos perdoar, somente Cristo pode nos salvar, somente Cristo pode valorizar a minha vida, que pela fé eu tenho esta honra, pela graça de Cristo Jesus. Foi para isso que Ele veio, e é para isso que nós existimos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos Te louvar e agradecer pela Tua palavra. Nós Te louvamos, ó Senhor, porque de fato temos aprendido que é a graça do Senhor sobre nós, que o Evangelho é a manifestação do Teu amor. Ó Senhor, por isso leva muitos ao arrependimento, porque assim fazendo, deixarão de ser rebeldes contra o Senhor e se tornarão Teus filhos, filhos do Teu amor, que vão engrandecer e enaltecer a Cristo Jesus, porque de fato, ó Pai, as pessoas são salvas. O principal não é para fugir da condenação, essas pessoas são salvas para glorificar e exaltar a Cristo, porque assim fazendo, eles trarão, ó Deus, alegria e prazer ao Teu coração. Por isso, ó Pai, dá-nos esta visão, enche o nosso coração de misericórdia e graça, faz-nos parecidos cada vez mais com Cristo, Senhor, que Cristo seja o modelo da minha vida. Eu não quero, Pai, seguir aqueles religiosos que lá no passado fizeram a coisa certa, mas que se desviaram do Senhor. Nós queremos ser iguais a Cristo, a quem nós enaltecemos e engrandecemos, a este Cristo que com autoridade chamou a Levi e Mateus, a este Cristo que comia, se divertia, ria entre aqueles que haviam alcançado a graça e a misericórdia, aqueles que eram publicanos, pecadores, aqueles meretrizes, mas que agora estão na comunhão com o Senhor. Ó Deus, que tenhamos esta visão do Cristo amado e que neste sentido entendamos, ó Deus, que estes religiosos malditos do passado foram aqueles que levaram o meu Senhor à cruz. Ó Deus, não permita que sejamos assim, mas que sejamos, ó Deus, reconhecedores do que somos e de quem Cristo é, e ser coerente, ó Deus, no meu relacionamento com os irmãos. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e todas as atitudes do Espírito Santo que nos conduzem em segurança neste caminho, sejam na minha vida e na vida de todos aqueles que hoje se reuniram ou se reúnem para genuinamente cultuar ao Senhor, glorificando o Teu santo nome, agora e para todo o sempre. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe.